Bem na antiguidade, com o surgimento da escrita, a educação garantiu a sobrevivência do homem, permitindo que conhecimentos adquiridos com a experiência fossem repassados às gerações seguintes. Tudo acontecia de forma espontânea e todos os adultos ensinavam os mais jovens. A escrita começou a se desenvolver e apareceu a necessidade de que pessoas se especializassem. A cultura local já moldava a forma de ensinar. Em Atenas, surgiram os primeiros tutores, que passaram a cobrar pela prática de ensino especializado. E já havia 3 categorias de ensino: educação física, intelectual e gramatical. Na Idade Média, a educação ficou a cargo da igreja. Apesar de se restringir apenas ao clero, todo mosteiro tinha uma escola. No século XVIII, surgiu um modelo que se instalou na Europa e nas Américas. Os professores discursam seu conhecimento para uma sala de aula. Os alunos memorizam estas informações e as reproduzem em uma prova. As instituições de ensino escolhem o que, quando e como o aluno vai estudar. Então, este último modelo de ensino lhe parece familiar? Esse modelo se reflete em estruturas rígidas que produzem cidadãos moldados para servirem ao sistema. Em outras palavras, não considera a natureza da aprendizagem, a liberdade de escolha ou a importância das relações humanas no desenvolvimento individual e coletivo. Qualquer metodologia que busque algo diferente está proibida. Nos últimos séculos, não ocorreram muitas mudanças na educação, mesmo com mudanças enormes em diversas outras partes da nossa vida. Vamos lá! A forma de nos comunicarmos mudou. O modo de nos relacionarmos está diferente. Mudou a forma de fazermos compras, de nos alimentarmos. Já não nos locomovemos do mesmo modo. Não usamos mais os bancos como antigamente. A TV, o rádio, jornais e revistas se tornaram acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. Nós não vamos mais até a informação. Agora é a informação que chega até nós. Mas e a educação? A educação também precisa evoluir. E é pensando nisso que desenvolvemos o Blox, um novo sistema de ensino da FAPES, no qual você escolhe o que, quando e como vai estudar, num sistema 100% flexível. Funciona assim: primeiro você escolhe sua graduação, que pode ser administração, marketing, processos gerenciais ou recursos humanos, e o período que pretende cursar, de manhã ou à noite. Assim que escolher, você deverá preencher sua grade de segunda a sexta, escolhendo até 10 dos blocos disponíveis. Seu semestre, então, será dividido em 2 ciclos, nos quais, primeiro, você cursará 5 dos blocos escolhidos e, no segundo, os demais 5 blocos restantes. Os blocos são divididos em áreas de conhecimento e de acordo com as normas do MEC, conhecimento básico, técnico, quantitativo e complementar. Você também poderá escolher um bloco que te ajudará a desenvolver competências de acordo com suas necessidades, já que cada bloco sempre desenvolverá ao menos 3 das 8 competências essenciais para se tornar um grande líder: senso crítico, cidadania, organização, aplicabilidade, comunicabilidade, interação, flexibilidade e inovação. Para te auxiliar na montagem de sua grade, você vai se basear no perfil de cada bloco. Moderninha é o Blox com um tema que está em alta no mercado de trabalho, assunto novo e que todos comentam atualmente. PMSD. Todo mundo sabe disso. É o Blox considerado base fundamental para a sua área de atuação. Hard. Gosta de desafios? Aqui está o seu Blox então. Não é para qualquer um. Então, que tal se destacar no mercado com um diferencial que todos buscam, mas poucos conseguem alcançar? Trilha. São os blocos que se dividem em mais de uma parte, ou seja, que têm sequência ou precisam de pré-requisitos. E como se parece um Blox? É bem fácil de entender. Na parte de cima está o número de identificação do Blox, que é dividido também por área funcional, ou seja, de 1 até 200 estão os blocos de marketing e estratégia, de 201 a 400, gestão de pessoas, de 401 a 600, estão os de finanças e economia. Já de 601 a 800, os de produção e logística. E, finalmente, de 801 a 1000, sociedade e mundo. Logo abaixo ficam os ícones das 3 principais competências desenvolvidas por este Blox. Neste caso, cidadania, comunicabilidade e aplicabilidade. Em seguida, o nome do Blox e logo abaixo o nome do docente. Temos o ícone do perfil do Blox, que aqui no exemplo é moderninha, ou seja,
aborda um assunto muito atual no mercado. Por fim, a cor da área de conhecimento. Neste caso, verde representa conhecimento complementar. E agora vem a melhor parte, montar sua grade com total autonomia. Dentre as dezenas de opções disponíveis, você seleciona um bloco para cada dia da semana, totalizando 5 para o primeiro ciclo. Depois, basta repetir o procedimento para o segundo ciclo e pronto, você montou sua grade para o semestre. E se precisar de alguma ajuda para montar sua grade ou não souber o que escolher, não precisa se preocupar. Pode contar com a ajuda de pessoas preparadas especialmente para te guiar nesse processo. Mas e o MEC? Vai reconhecer meu curso? Pode ficar tranquilo, porque toda a carga horária da área do conhecimento será completada até o final de sua graduação, validando seu diploma e sua formação superior. Além disso, a FAPES adota metodologias de ensino ativo. Significa que a aprendizagem é totalmente centralizada no aluno. As turmas, divididas em grupos, debatem, pesquisam e realizam exercícios práticos e, juntos, desenvolvem conteúdo da aula sob orientação do professor. Tudo isso acontece dentro da sala de aula. Alunos com diferentes experiências de vida e habilidades profissionais, e até mesmo de diferentes semestres, terão a oportunidade de trabalharem juntos, enriquecendo ainda mais a experiência de aprendizagem ativa, troca de informações e enriquecimento de conhecimento. De novo, você é quem escolhe o que, quando e como estudar. Isso é uma verdadeira disrupção na educação. Suas escolhas definem quem você será, e isso muda tudo.